Bom, pessoal, estamos iniciando o episódio do podcast Expert Eleitoral. O Expert Eleitoral ele surgiu com uma lacuna, ele surgiu para preencher ali algo que estava faltando no processo eleitoral. O processo eleitoral ele é muito dinâmico, ele é muito rico em detalhes, porém a gente sabe que a grande mídia, até pelo tempo escasso, existe pouco tempo para os candidatos, se apresentarem, para os atores do processo eleitoral explicar melhor como funciona a justiça eleitoral, como funciona a escolha dos candidatos, como funciona a convenção, o registro da candidatura, a propaganda eleitoral, a pré-campanha, a pós-campanha e a campanha de fato. Então, esse vai ser um espaço aqui para você conhecer o seu candidato, a sua liderança, e hoje nós vamos iniciar com uma liderança política jovem, um cara que é enganjado com o social, uma pessoa que surge aí, né? As pessoas estão carentes de liderança, as pessoas estão aí à procura de pessoas que tenham interesse em ajudar o próximo. Então, hoje nós vou começar uma conversa, um bate-papo muito bacana. Você vai poder aí interagir, você vai poder aqui deixar nos comentários o que você gostou, uma pergunta para o nosso candidato é o Vitor Magalhães. Vitor Magalhães, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você está estreando aqui o podcast Expert Eleitoral. Você que é um expert também, porque você está no jogo, né? Sim, Você aceitou e você resolveu, decidiu enfrentar esse desafio. A gente sabe que o embate eleitoral ele não é fácil, com né? O certeza. termo campanha eleitoral ele foi tirado das campanhas romanas de guerra. Então a gente sabe que uma verdadeira guerra, a luta pelo voto é uma luta constante, é uma luta difícil, porque você vai vender a sua imagem, você vai vender as suas ideias, a sua proposta, né? Você é uma jovem liderança, você é um cara que está enganjado nesse embate eleitoral e nós queremos conhecer você, a sua proposta, a sua ideia, a sua visão de mundo. Se apresente aí no nosso podcast Expert Eleitoral. Tá com você a palavra, Vitor. Bom, Denis, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que é uma imensa responsabilidade estar estreando aqui, né, sendo o primeiro a participar deste momento, deste programa, e dizer que para mim eu estou muito feliz em poder estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho, estar batendo esse papo super agradável com você. E vamos nessa, vamos mostrar aqui o que a gente tem, o que a gente veio fazer na cidade de Belém. Legal, muito bacana. Então, nós para as pessoas entenderem melhor, Vitor, como funciona o processo eleitoral, nós tivemos já o período das convenções partidárias, né? Nós acompanhamos a trajetória, vimos que o seu lançamento, né, a sua aprovação na candidatura, a sua aprovação na convenção foi uma festa, né? A convenção partidária, para quem não conhece, é aquele momento onde os pré-candidatos, eles se apresentam para o partido, se apresentam para as lideranças, se apresentam para o público e os convencionais, tanto a direção partidária quanto os convencionais, eles analisam e vê a força política. Então só passa na convenção quem tem musculatura, quem tem força política para enfrentar o processo eleitoral. Você passou de boa, a sua aceitação na convenção. Fala para nós como foi aí essa aprovação na convenção, o público que você levou, as pessoas que, se enganjaram, que acreditam na tua ideia. Como foi essa convenção? Como foi essa experiência de ser aprovado na convenção, Vitor? Bom, Denis, como sempre, para mim é uma experiência maravilhosa, né? Tendo em vista que esse é um projeto, Vitor Magalhães, esse é um projeto que ele já vem lá de trás, ele não é um projeto que ele iniciou agora, né? Então a gente já vem montando esse corpo político, a gente já vem agregando essas lideranças há um bom tempo, né? Tendo em vista que eu já fui candidato em 2020, por um pouco mais de 200 votos eu não consegui,
né, o objetivo, mas eu acho que é tudo no tempo de Deus, né? Deus sabe o tempo de tudo, de todas as coisas. Eu acho que eu precisava amadurecer, eu precisava encorpar mais para que eu pudesse representar a minha cidade. E hoje eu me sinto maduro e me sinto capaz para representar a minha cidade, né? Então, para mim, passar por esse momento mais uma vez de convenção, né, e tendo o máximo de apoiadores ali que acreditam no meu projeto, que acreditam nesse trabalho do Vitor Magalhães junto comigo, para mim é motivo de felicidade, é motivo de muita alegria. Certo, interessante. Eu percebi, né, na sua convenção que lideranças fortes, lideranças estratégicas estão apoiando a sua candidatura, não é isso? Você tem o apoio aí do nosso ministro Jader Filho, que tem feito um trabalho brilhante aí. Sim, O governador Helder também, te percebeu que o governador tem caminhado com você, né? Ou seja, lideranças políticas, como falou, 200 votos, pouco mais de 200 votos é pouquíssimo, né? Ou seja, faltou muito pouco aí para você, representar os belenenses na Câmara Municipal. E eu tenho certeza aqui que nesse podcast as pessoas querem saber, elas querem o que que o eleitor quer? Ele quer alguém que o represente, né. A gente sabe que você, tem um projeto social muito bacana, muito bonito, que você ajuda pessoas. Me fala um pouco mais desse teu projeto social. Como aconteceu? Quem idealizou? Como você abraçou? Como as pessoas aceitam? Me fala um pouco desse projeto social aí, Vitor, porque as pessoas querem saber, elas querem que você represente lá na Câmara e elas precisam saber desse teu projeto. bom, meu projeto, Denis, é o projeto chamado Instituto Magalhães. Foi uma ideia que eu tive lá em 2018, né, onde eu estava ainda iniciando esse processo para as eleições de 2020. E tudo começou lá no bairro do Curialtinga, onde, em conversa com lideranças, eu prometi, né, que eu iria, se eleito fosse, eu iria abrir um instituto lá dentro para a comunidade, né? Mas infelizmente eu não consegui, não fui eleito, mas eu mantive a minha promessa. Eu procurei fazer diferente. Eu mantive minha promessa. Quando acabou as eleições, no outro dia eu estava agradecendo a todas as lideranças que estavam juntos comigo, que foram verdadeiras comigo e que tiveram naquele projeto, né? Pude retornar em todos os bairros e o Curió foi num bairro que me abraçou verdadeiramente, onde quando acabou esse processo eu estive lá e disse: "Vamos dar continuidade. Vamos montar o projeto que eu prometi para vocês". "Ah, mas você não ganhou, Vitor". "É, não ganhei, mas nós vamos fazer diferente agora. Nós vamos montar o projeto mesmo sem mandato e nós vamos construir e plantar a nossa semente aqui dentro desse bairro". E assim eu fiz, e hoje o instituto, né, já tem 4 unidades, né, sendo que 2 dentro do Curió, uma no Tapanã e uma no bairro da Sacramenta. Né, a gente pretende, se Deus quiser, Deus permitir, a gente pretende expandir mais, né, e assim a gente vem construindo esse trabalho, esse projeto social pela nossa Belém. Poxa, muito interessante. Isso é muito bom você colocar isso, porque muitas pessoas, né, Vitor, elas só prometem e quando chegam ao mandato, some, né? Some, volta só com 4 anos. Isso daí é um mito que alguns pré-candidatos, alguns candidatos, até que no mercado que foram eleitos, eles criaram na cabeça das pessoas. Porque a legislação eleitoral hoje, ela, principalmente no período da pré-campanha, ela autoriza que o pré-candidato ele faça reuniões políticas, que ele discuta com a comunidade, que ele reúna com a sociedade civil, ou seja, o candidato quando ele é eleito, ele não precisa assumir. Sim, A única coisa que ele não precisa antes da eleição é pedir voto de forma explícita ou implícita. Porém, muitos candidatos, eles, durante a campanha, né, falam com todo mundo, abraçam todo mundo, né, tentam conquistar o eleitor, mas não mostra trabalho, né? E a gente sabe que o que engaja na eleição é o trabalho social. Vitor, o eleitor também ele tem muita curiosidade para saber qual a visão de mundo do seu representante. O Vitor, chegando à Câmara Municipal de Belém, quais são os projetos, quais são as ideias, quais são as iniciativas que você pretende colocar em prática na Câmara Municipal de Belém após as eleições?
Primeiro, nós temos que fazer, de fato, né, a função de um vereador ser exercida de verdade dentro dessa casa, né, que é a questão da cobrança, da fiscalização, que eu acho que hoje Belém ela vive um cenário político triste, né, uma cidade muito linda, porém uma cidade que ela está abandonada, está esquecida, né, pela gestão municipal, que hoje está à frente da nossa cidade. Mas eu digo, Denis, que não é culpa apenas do prefeito, porque nós sabemos qual é a função de um vereador, né? Então, os vereadores, os 35 vereadores que estão ali, estavam para cobrar, fiscalizar, e assim não foi feito, né? Então, hoje, Belém se encontra no quadro que está. Então, se eleito for, eu quero sim fiscalizar, cobrar, tá em cima do prefeito, cobrando, mas não só cobrando, como também ajudando e participando do mandato, né, levando as demandas da comunidade, né, dando continuidade no que a gente já vem fazendo, mesmo sem mandato. E assim eu pretendo fazer e continuar. Ótimo. E a gente sabe, né, Vitor, que quem assumir essa próxima legislatura, ela vai ter aí um compromisso muito importante. Belém vai estar no olho do mundo, né? Belém, a cidade da COP30, autoridades internacionais, o mundo inteiro vai conhecer Belém. Ou seja, é necessário que você, meu amigo leitor, a leitora, tenha essa responsabilidade de escolher bem os seus pré-candidatos. Muitas eu converso eu, Vitor, comecei a trabalhar com campanha eleitoral, desde aquela época mesmo que a gente tinha que tirar aquele BU, que a gente tinha que, ficar ali bem fiscalizando. Trabalhei já como fiscal de campanha e em muitas vezes, Vitor, eu chegava, conversar com a pessoa, que é uma curiosidade, né, fazendo aquela pesquisa de boca de urna, Sim. né, e perguntava para a pessoa: "Em que você vai votar?" Ali para a pessoa na fila da urna. E a pessoa: "Não sei". Sabe qual assim, você tem algum candidato? Ou seja, é impressionante como chega até o dia da eleição e o eleitor não tem opção. Eu acho assim, Denis, só te cortando rapidinho, Fica à mas eu vontade. acho que essa falta de interesse também, ela é parte culpa do próprio eleitor, né. Eu acho que hoje nós temos acesso à internet, nós temos acesso a redes sociais. Hoje as coisas são mais fáceis do que antes, né. Então, eu acho que se todo eleitor buscasse, né, saber da vida do candidato, saber pelo menos pesquisar aonde, ele tem trabalho, o que que ele já fez de relevante na nossa cidade, né, se tem algum projeto pela nossa cidade. Eu acho que se o eleitor buscasse, né, pesquisar sobre o candidato, eu acho que muita coisa seria diferente. Eu acho que muita coisa não estaria do jeito que está hoje. Então, eu acho que às vezes falta interesse mesmo. Eu te digo, quando eu vou votar, eu pesquiso. Eu pesquiso a vida, pesquiso como o cara é como pai, como família, né? A gente precisa ter essa outra mentalidade política para que a gente possa andar também no mesmo sentido de avanço, de crescimento. Se a gente quer o crescimento da nossa cidade, a gente precisa fazer diferente, né? Eu tenho passado por várias reuniões, né, no período anterior de pré-campanha e agora a gente caminhando, as reclamações elas são as mesmas. As lideranças, comunitárias, né, a população: "Ah, porque falta isso na minha rua, porque falta isso no meu bairro", mas eu sempre deixo uma reflexão, o que que você está fazendo de diferente para que isso mude, né, porque não adianta você só reclamar, não adianta você reclamar e não fazer a sua parte, né. Então, desde quando eu comecei a entender isso, eu coloquei na minha cabeça que eu sei que sozinho eu não vou conseguir mudar a realidade da nossa cidade, mas eu assumi compromisso de deixar um legado de respeito, um legado de trabalho, um legado de responsabilidade com o próximo e com a população da minha cidade. E assim, se eleito, pretendo seguir o meu projeto. Exatamente. Então, as pessoas é verdade, hoje, com as redes sociais, com as mídias digitais, com a própria propaganda na internet, que a legislação
fez muitas restrições, mas autorizou aí que o candidato ele tenha essa interlocução direto com o seu eleitor, sobretudo nas redes sociais. Hoje, com as redes sociais, nós temos aí, um amplo conhecimento, nós temos aí como você chegar até o seu candidato através das redes sociais, né. Um tema muito importante sobre redes sociais, inclusive hoje eu estava, também, na posição de entrevistado e falando sobre o uso da inteligência artificial. A legislação eleitoral, ela não proibiu a inteligência artificial nas eleições. No entanto, houve algumas restrições. Por exemplo, é proibido deepfake, não pode fazer manipulação de som e Sim. imagem, sob pena, inclusive, de responder aí por abuso do poder político, mau uso das redes sociais. As redes sociais hoje, elas são, consideradas como um meio de comunicação para efeitos eleitorais e é um instrumento fantástico, uma ferramenta para você chegar e se comunicar com o seu público, né. Outra coisa que a legislação eleitoral autorizou foi o uso, né, de avatares e de chatbots. O, eleitor, o candidato, ele pode usar essas ferramentas, no entanto, ele não pode simular conversas com o eleitor. Ele pode usar, mas não pode simular conversa. E tem que deixar muito claro, que naquela propaganda eleitoral está sendo usado seja um avatar, seja o chatbot e o uso da inteligência artificial. E aí eu te faço uma pergunta, Vitor, como que o eleitor ele pode se comunicar com você, se conectar com você? Através das suas redes sociais, através do seu WhatsApp, através das lideranças que estão com você. Porque o que que eu observo, Vitor, a minha visão, né? A eleição é um momento em que as pessoas querem estar ali frente a frente com o seu candidato, né. Eles querem conversar, dialogar com aquela pessoa que vai afinal, você vai receber, né, um mandato, você é como se recebesse uma procuração para representar a população de Belém por 4 anos, né. Você vai ser um representante legítimo das pessoas. Como que as pessoas fazem, pra se conectar, para chegar até o Vitor, para ter um diálogo, para de repente reunir, ouvir as tuas ideias, levar as demandas da sua comunidade. Como que o eleitor consegue uma conexão com você, Vitor? Hoje, como eu acabei de falar para você, hoje através das redes sociais a gente nos possibilita muita coisa, né? Então, eu sou um cara bem acessível na rede social. Eu tenho uma equipe que ela controla minhas redes sociais, porém eu sou eu sou o cara que eu tô sempre ali olhando, mesmo eu tendo uma equipe, mas eu tô sempre de olho, eu tô sempre respondendo comentários, respondendo as mensagens no direct. Meu WhatsApp nem se fala, então tem vezes que ele até trava, que eu não consigo acompanhar as mensagens, né? Não sei como vai vazando o nosso número, mas enfim, eu sou um cara bem acessível nas minhas redes sociais, através de rede social, através do meu WhatsApp. Muita gente que me para por aí, pede meu WhatsApp, eu disponibilizo meu WhatsApp pessoal mesmo. Eu acho que isso é importante, esse contato, né, como você acabou de falar. O eleitor ele quer ter esse contato, quer se sentir importante, quer se sentir ouvido ali pelo candidato, né? Então, eu posso te dizer que muitas das vezes a gente pode até não resolver o problema da pessoa, porém só o fato dele ter a oportunidade de ser ouvido ali é muito importante. Então, eu sempre busco fazer isso. Óbvio que a gente não consegue atender todo mundo, sempre a gente, escapole um ali, deixa um, né, mas não porque eu quero, mas é porque às vezes a gente não consegue dar essa atenção para todos 100%, mas o máximo que eu posso fazer, né, eu tenho esse máximo de cuidado para que eu possa atender todos os eleitores, para que eu possa atender toda a população que me procura. Tá ótimo, é exatamente isso, é como você falou, só da pessoa ser ouvida, né, eu também na minha advocacia, a gente percebe que só existe algo tecnicamente que a gente chama de demanda reprimida. Sim. Então, só das pessoas estarem ali, ter alguém que ouça ela, ter alguém que diz: Que se "Olha, eu tô importe, né? contigo", se importe, exatamente. "Olha, leve essas demandas, né, para o prefeito. Olha, resolve isso daqui para mim, lá na secretaria". E eu te pergunto, Vitor, a gente observa que você é uma pessoa realmente que tem, ido até a população, você tem ido, né, até as pessoas.
nos projetos, nos bairros. E fala para a gente um pouco assim, qual que é a demanda mais recorrente, aquilo que as pessoas mais pedem. A gente sabe que, infelizmente, nossa cidade ela está um pouco abandonada, nós temos aí problema de mobilidade urbana, nós temos problema de lixo, né, que muitas pessoas reclamam que Belém é uma cidade suja, né, é um problema que nós temos que enfrentar, ou seja, nós seremos a capital da COP30. Sim. Então é algo muito estratégico, é algo muito importante. E eu te pergunto, qual que é aquela demanda, assim, conta uma história pra gente de uma pessoa que chegou contigo, que conversou, que levou até a demanda, para as pessoas se conectarem e saber que você está ali, de repente a pessoa que está vendo a gente aqui, ela tem um problema que você conseguiu, atender, que você de alguma forma conseguiu resolver, ela pode de repente se conectar com você e levar também a demanda dela. Sim, Denis, como acabamos de falar, eh, todos esses nichos que nós colocamos aqui, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança, enfim, todos que compõem a sociedade, nós sabemos que é importante, né? Mas eu acho que durante eu andar dentro das comunidades, porque andar dentro das comunidades que eu te falo é dentro da comunidade mesmo, de fato. Não é Colocar o você pé na lama, né, passar, colocar o pé no chão, não né. é você passar com o carro ali e numa reuniãozinha, não. Eu faço questão de estar presente, de ir até o problema, não espero o problema vir até mim. Eu faço questão de ir até lá, né, buscar solucionar, buscar ouvir, né, e eu acho que a maior reclamação, né, não é nem por esses problemas que nós estamos falando, que a gente sabe que isso é geral na cidade toda, mas a maior deficiência hoje dentro da comunidade é a falta da escuta, de ter alguém ali que se importe com os problemas, de ter alguém ali perto deles que seja acessível, onde eles sintam-se parte daquele projeto, alguém que eles possam contar, dizer: "Não, o Vitor, ele pode até não ter resolvido o meu problema, mas ele está aqui, ele está se importando comigo, ele está todos os dias aqui dentro da minha comunidade". Eu acho que isso que falta para muito político, né, que se cada um, buscasse se colocar no lugar do próximo, eu acho que muita coisa seria diferente. Então acho que está faltando isso, mais, amor ao próximo, humanidade. Eu acho que falta muito isso, que o resto é complemento. O resto a gente consegue, com os projetos elaborados, a gente consegue botar em prática e a gente consegue desenvolver, né, e beneficiar nossas comunidades. Mas eu acho que o que está faltando mesmo é políticos de atitude. A gente ouve muito por aí, Denis, as pessoas falar: "Ah, porque político é tudo igual. Ah, político é safado, políticos são todos iguais, esse é só mais um", né. Eu tenho escutado muito isso, mas eu afirmo para você aqui, e sem medo nenhum de errar, sem demagogia nenhuma, eu te afirmo que, na minha opinião, não existe político safado. O que existe são safados vestidos de políticos. Então, desde quando eu comecei a entender isso, né, eu busquei fazer diferente. Falei: "Não, eu não tô nisso para ser só mais um. Eu preciso fazer algo, de fato, pelas pessoas. Eu preciso deixar um legado", né, porque o que a gente leva dessa vida é isso, é o legado que nós deixamos, é como vamos ser lembrados, né. Então, graças a Deus eu tenho caminhado nesse objetivo e tem dado muito certo. É verdade, Vitor, eu concordo com você quando se diz que, muitas pessoas colocam todos naquela vala comum. Todas as pessoas, todos os políticos são iguais. Nenhuma pessoa é igual a outra. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma ideia, tem uma forma de ver o mundo, tem uma forma de, tratar o próximo, né. E de fato, a política, ela é o principal instrumento de transformação social, Tá né. nas 7 áreas de influências nossa, né. É uma das áreas de influência da sociedade que nós precisamos muito, né, só precisamos saber usar. Exatamente, o que falta são pessoas preparadas, capacitadas para gerir a coisa pública, né. E quando a gente fala em pessoa preparada, capacitada, não somente aquela pessoa que tem necessariamente uma formação técnica, uma formação acadêmica, né, aquela formação científica. Não, é como você falou, é aquela acho que é a formação
que as pessoas mais precisam é a formação humanística, né, de se colocar no lugar do próximo, de sentir a dor do próximo, né, de você estar ali, de ouvir, de parar para ouvir nesse mundo de correria que ninguém tem tempo para nada, ninguém para ouvir ninguém, cada pessoa aquele egoísmo que, sempre está ali imperando, e à medida que você para ouvir uma pessoa, para dar atenção, né, às vezes a gente vê hoje que às vezes nem pai dá muita atenção para o filho, né, entrega na mão do filho lá um celular, um joguinho, e o filho fica entregue ali. Às vezes tem muitos pais que fazem isso, né, que, eu vejo, assim, que é um equívoco muito grande. Então só do fato de você parar e dar atenção para uma pessoa, se conectar com ela, ouvir a dor dela, sentir a dor dela, eu creio que essa é a formação que as pessoas precisam, não é isso, Vitor? Isso. Para mim, esse é o pensamento, é essa linha de raciocínio que todos os políticos precisavam adotar isso, né? E eu acho que é muito válido e muito importante para que as coisas mudem. Certo. Vitor, a gente sabe que, para nós chegarmos, né, a um mandato, ninguém chega só. Na verdade, ninguém chega ao topo, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sempre precisa, assim, de um grupo. Você precisa de pessoas que te apoiem. Você precisa ali daquele gigante que você vai, né, ir até eles e eles vão, ajudar você a chegar, é uma união de mesmo objetivo, uma união, né, de objetivos iguais que levam você aí ao seu objetivo. Eu te pergunto, Vitor, como é que tá as suas alianças políticas, né? Vamos falar um pouco aí da sua aliança política. A gente sabe que, em política, a gente sempre, eu não sei se você viu o filme do Game of Thrones, né? Que Sim, ele diz que tem uma cena muito interessante que ele fala que o lobo que caminha só, quando chega o inverno, ele não sobrevive, né? sim. Então, como é que está aí as tuas alianças políticas, Vitor? Como é que está aí, os teus parceiros que estão contigo, que estão com o mesmo objetivo para você chegar aí a esse mandato eletivo na Câmara Municipal de Belém? Bom, Denis, antes de eu falar sobre alianças políticas, né, como você falou, ninguém chega só, a gente sempre precisa, né, de apoio, precisamos de pessoas do nosso lado, mas eu vou só enfatizar uma coisa em cima do que você falou, onde o meu maior apoiador, maior espelho que eu tenho na minha vida, né, para tomadas de decisões, para tudo, hoje, na posição que eu tenho como cristão, o meu maior inspirador é Deus. Ele ser o meu maior aliado, é o que está comigo em todas as minhas tomadas de decisões. Tanto que quando eu me candidatei novamente, né, eu sou evangélico, já depois de convertido, eu sempre converso com Deus, todos os dias eu tiro um tempo para conversar com Deus, e eu sempre digo para ele que se esse mandato for meu, mas se ele não for para servir o povo e servir de fato a ele, eu não quero, eu quero que ele me tire. Isso é até um pouco forte que eu estou falando para ti, mas é a verdade, porque a gente precisa de mudança, precisamos de verdade, né? O povo tá cheio de mentira, de conversa, né? Nós precisamos de atitude, né? E como você falou, nós precisamos sim de autoridades, de pessoas, porque isso é bíblico, né? Honrar nossas autoridades, não há nenhuma autoridade na terra que não tenha sido constituída no céu, né? Então, não tem a permissão de Deus, no caso. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um grupo político que acredita no meu trabalho, né? Eu acho que isso foi sim uma construção de pessoas que estão ali me apoiando todos os dias, pessoas que acreditam no meu projeto, que me deram essa visibilidade, essa vitrine, né, para que autoridades pudessem ver o meu trabalho e embarcar nessa junto comigo, acreditar e me dar essa oportunidade, essa confiança para que eu possa desenvolver um trabalho na nossa cidade, como representante de um bairro, representante de uma comunidade, representante da nossa cidade, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio do ministro Jader Filho, que acredita no meu trabalho, que sempre está comigo ali, me incentivando, né, buscando me dar uma palavra, um direcionamento, como também o governador, que assim
sempre que pode está orientando ali, está nos ajudando também, recebendo as demandas da comunidade, né, porque, como eu falei, nesse período, dessa gestão municipal, onde nós tivemos um prefeito ausente, né, onde o governador do estado hoje, eu posso afirmar para ti, que ele fez sem dúvida o papel de um prefeito na nossa cidade, né. Então, a gente pega a demanda das comunidades, né, e a gente não tinha para onde correr, porque não existia o diálogo com a prefeitura. Então, sempre buscando o governador ali, por mais que ele não pudesse atender todas as demandas, mas o governador sempre se prontificou de ouvir, né, e de buscar solucionar os problemas que nós estávamos levando a ele. Então, o governador Helder é um grande apoiador do nosso projeto, não digo do projeto Vitor Magalhães, mas sim a favor de quem é a favor do povo, a favor da comunidade, a favor do bem-estar da cidade de Belém e do estado do Pará, né, tanto como também o deputado Rony Silva, né, que é um parceiro, amigo desse projeto, foi o cara que lá no início me incentivou até a criação do Instituto Magalhães, teve participação dele, né, porque quando acabou a eleição em 2020, depois da minha família, o Rony foi um dos primeiros a me ligar, me parabenizando pela eleição, né, me incentivando a não baixar a cabeça. E eu disse: "Rony, eu tenho um projeto, cara, eu quero te apresentar". E ele estava também no projeto para ser deputado estadual, então eu fui conversar com ele, fui até a cidade de Benevides, onde ele era prefeito de Benevides, e eu conversei sobre o meu projeto do Instituto Magalhães com ele, e na hora ele disse: "Vamos montar uma parceria. Eu lhe ajudo a abrir o projeto, o instituto, né, e você me ajuda a construir um trabalho em Belém", né. E assim nós fizemos, e graças a Deus o Rony em 2022, né, na eleição de governo, eleição estadual, o Rony, se tornou deputado estadual, né, o quinto mais votado do MDB. Graças a Deus conseguimos chegar no objetivo, então o Rony montou esse projeto comigo em Belém, e nós tivemos um bom resultado em Belém. O Rony teve quase 6.000 votos em Belém. Foram 5.978 votos em Belém, né, então quase 6.000 votos com o trabalho que nós fizemos na cidade de Belém. Então, essas são as pessoas que acreditam e que estão ali comigo todos os dias, fora, né, o povo que está do meu lado. As pessoas que compõem ali o meu instituto, as pessoas da comunidade que me incentivam todos os dias, que acreditam no meu projeto, que me colocam para cima todos os dias e que não deixam desistir. Porque a gente sabe, como você falou no início, que esse período eleitoral, ele é um período, eh, de muita guerra, né, eu posso dizer assim, é um querendo passar na frente do outro, são pessoas fazendo do impossível, né, para conseguir o seu objetivo, né, se possível até passar por cima de alguém, pisar em alguém, tem pessoas que são capazes disso, né, então a gente sabe que é uma batalha ali no dia a dia, uma batalha, uma guerra, mas também, como eu falei, é uma guerra espiritual, onde a gente precisa estar preparado também, estar bem espiritualmente, né, buscando sempre a proteção. Quando eu saio de casa, eu sempre peço para Deus me guardar, estar à frente, abrindo as portas, e se não for para abrir também que ele feche, né. Então, a gente é todo um conjunto para que a gente possa chegar nesse objetivo. Muito bacana, Vitor. É interessante isso, porque a gente percebe que os evangélicos, eles são hoje uma força política que merecem respeito e que tem pessoas, já estão algumas lideranças já estão aí representando o público evangélico, e você surge aí também com uma liderança desse público, né. Normalmente a gente percebe que os evangélicos é um povo ordeiro, é um povo que prima pela ética na política, e ética não só na política, mas em toda a vida cristã, em toda a vida, do dia a dia do cidadão, né. E quando a pessoa realmente teme a Deus, ela tem aquela ética, tem aquela limitação que ela sabe que o que ela for fazer, ela vai plantar, mas também ela vai colher, seja para o bem, seja para o mal. Vitor, vamos tocar, ou como falando em ética na política, a gente sabe que é um período onde, como você falou, muito conturbado, a briga para chegar até um mandato, até uma cadeira parlamentar, é uma briga que muitas das vezes
principalmente quando chega naquela reta final, é o chamado pinga-fogo, começa, né, até um clima mesmo de algumas coisas de baixaria, a gente sabe que quando Sim, quando se aproxima, né, o clima começa a esquentar. Vamos falar um pouco, assim, de um tema, sensível, eu acho que a gente precisa enfrentar esse tema, Vitor. Você, principalmente, que é uma pessoa cristã, evangélica, uma pessoa que teme a Deus, eu queria que você, inclusive, até mandasse um recado, né, para aquelas pessoas e que muitas das vezes elas são até vítimas também no sistema. Mas a gente sabe que é um tema sensível que a gente precisa enfrentar, que é a compra de votos, né? Compra de votos é crime, compra de votos é algo que é danoso para a democracia, e eu queria te ouvir, Vitor, mandar um recado até para as pessoas que vendem o seu voto. Aquela pessoa que vende o voto, né, o político também que pratica esse tipo de, atitude, não tem compromisso, né, não tem compromisso. A pessoa vendeu, o político comprou aquele voto, e aí, vai cobrar de quê? Eu queria te ouvir sobre esse tema sensível e mandar um recado para as pessoas, né, para o teu eleitorado, a todos os eleitores de Belém, né, e todos os eleitores de todas as capitais, porque esse podcast ele vai ficar aí disponível no YouTube para o Brasil inteiro, pela internet para o mundo inteiro. E eu queria ouvir a sua visão sobre a compra de voto. Como você enxerga isso que é um problema social, é um problema jurídico e que faz mal para a democracia. bom, vamos só voltar um pouquinho atrás aqui, com relação ao que você falou, né, da bancada evangélica, só para deixar bem claro que eu não estou defendendo bancada nenhuma evangélica, eu não sou de bancada evangélica, né, eu sou cristão por opinião própria, né, eu estou aqui como Vitor Magalhães, né, uma pessoa que está do lado do povo, né, que eu não estou defendendo bandeira de igreja nenhuma, né, eu sou cristão, sou temente a Deus e assim eu levo minha vida, né, então eu acho que a gente precisa ter caráter e princípios, né? E por falar em caráter, eu acho que isso resume tudo o que você acabou de me perguntar com relação à compra de votos. Eu acho que a compra de voto, ela, muitas das vezes a culpa é do próprio eleitor, da própria comunidade ali, que hoje a comunidade mesmo, eu tenho, todas as reuniões eu tenho tentado colocar para eles que a gente possa mudar esse pensamento, né, do eu. No caso, quando o político chega na comunidade, a pessoa hoje pergunta: o que é que ele vai fazer por mim? O que é que ele vai me dar? Entendeu? Então, o político ele já foi entrando isso já virou um ciclo vicioso, onde vai do político à comunidade ao político. Então, esse ciclo ali ele só vai girando, 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 né? E o que nós precisamos entender é que a eleição, ela vai muito além do que 45 dias, porque a eleição, né, a tua escolha, ela vai deixar uma consequência, onde por 4 anos tu só vai poder reclamar, fazer o que tu vai fazer de diferente? Vai esperar a próxima eleição para que tu possas fazer diferente, ter uma outra oportunidade, né, de tentar mudar algo. Então, quando o político ele compra o teu voto ali, ele já está dizendo bem claro para ti que ele não tem compromisso nenhum contigo, né? Que ele já comprou teu voto, ele pagou pelo teu voto. Então o compromisso dele encerrou ali. Então, o que é o recado que eu deixo para a população? Que possam ficar atentos, que não venhamos negligenciar, né, em tudo que está acontecendo na nossa cidade. E entender que o teu voto é muito mais importante do que uns R$ 50, do que uma cesta básica, porque ele vai trazer uma consequência. Quando você precisar usar uma unidade de saúde, você não ter médico para atender, você não ter remédio, não ter curativo. Quando você precisar colocar o seu filho numa escola com ensino de qualidade, você ter greve de professores, você não ter professor ali para dar aula. Então, tudo tem uma consequência. Agora, ninguém é criança. Ninguém aqui é criança, né, para
não saber o que está fazendo. Então, acho que nós precisamos ficar atentos e entender que o processo eleitoral ele vai muito além do que 45 dias, porque o dinheiro da eleição, para te balançar uma bandeira, para te trabalhar na campanha ali, para te até comprar o teu voto, esse dinheiro vai acabar e vai ficar as consequências pelos próximos 4 anos. Então, que possamos ficar atentos e que possamos, como eu disse mais uma vez, não venhamos negligenciar em tudo que está acontecendo na nossa cidade, porque depois vamos só reclamar. É verdade, Vitor. Se as pessoas soubessem a importância do voto, se as pessoas soubessem o quão é importante, o quanto vale, né, dar um voto, porque muitas vezes a pessoa ela não tem a noção daquela importância, ela não tem a dimensão do quanto o voto dela é importante, do quanto o voto dela pode mudar a cidade, do quanto a pessoa que ela escolhe vai definir o futuro da vida dela. Você está colocando uma pessoa que vai decidir aonde o teu orçamento vai ser investido, aonde os impostos vão ser investidos, se vai aumentar os impostos, aonde os projetos que a cidade precisa vão ser realizados ou não. Sim, Então, tudo começa pelo voto, né? O voto ele é algo assim na democracia que é a base, é o pilar. E realmente, como eu falei, a compra de voto é algo que é totalmente repudiada. Se alguém fizer uma proposta para você de compra de voto, denuncie. Denuncie para o Ministério Público Eleitoral, denuncie para a Justiça Eleitoral, denuncie para os próprios partidos, porque a legislação eleitoral ela estabelece que os partidos, candidatos, pré-candidatos, Ministério Público, todos são fiscais da eleição. Todos têm responsabilidade de ter uma política limpa, uma eleição que seja disputada realmente com ideias, com projetos e com compromisso social. Vitor, com relação à pesquisa eleitoral, Vitor, a legislação eleitoral, ela criou novas regras para a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela tem que ter ali aquelas amostras, ela tem que ter o parâmetro científico, né, de modo que ela venha a refletir de forma fidedigna qual a opinião do eleitorado. Claro que a gente sabe que a pesquisa, ela reflete aquele momento, não necessariamente, uma pesquisa que é feita hoje, ela vai se confirmar aí nas urnas sim. ou durante a eleição, né, pode haver oscilações. Então eu te pergunto, Vitor, a gente sabe também que normalmente as pesquisas elas são feitas mais no campo majoritário, aquela orientada para prefeito, né, poucas pesquisas são feitas para vereador. Eh, e das pesquisas que tem feito para vereador, Vitor, pesquisa vereador, como é que você está na pesquisa? Como tem sido aí a aceitação do eleitorado por teu nome? Agora recente, Denis, para minha surpresa, né, de fato uma surpresa que eu não tenho vínculo nenhum com institutos de pesquisa, não conheço quem são os donos, né, nunca pedi para fazer pesquisa nenhuma, né, então agora recente teve uma pesquisa da Doxa, do Instituto Doxa, para a intenção de votos para vereador em Belém. E, se eu não me engano, foram 366 nomes citados, né, na pesquisa, porém apenas 200 apareceram, né, e desses 200 o meu nome apareceu em 14º. Nós sabemos que nós temos 35 cadeiras em Belém, né, houve uma tentativa para subir para 39, né, porém ainda não foi aprovado, não sei se será, eu acho que não, né, no momento, mas até então são 35 cadeiras, então meu nome apareceu em 14º. Então eu não sei onde foi feita a pesquisa, eu não sei que bairro foi feito, né, existe lá o registro no TRE da pesquisa, porém eu não procurei saber, mas para mim foi um motivo de felicidade, um motivo de alegria em saber que a gente está ali com um trabalho sério, né, ali um trabalho sendo reconhecido pelo povo. Porque ali eu tenho certeza que são pessoas que conhecem o meu trabalho, né, ou do próprio bairro onde eu tenho trabalho, ou através de rede social, né? Então, para mim é um motivo de muita alegria poder estar dentro das pesquisas, ou seja, em todas as pesquisas que estão saindo de vereadores, né? Claro que a gente sabe que tem umas que não têm a seriedade,
né, a veracidade do processo, mas do Instituto Doxa, que eu pareci em 14º, né, eu já em outras eleições a gente sabe que é um instituto onde já realiza pesquisas, né, um instituto que é referência de pesquisa, então para mim é muito gratificante poder estar aparecendo ali, poder fazer parte e estar no páreo para essa briga aí. Ótimo. A gente sabe, Vitor, que de fato algumas pesquisas elas se confirmam ou não, mas isso não deixa de ser um termômetro, né? Sim. Não deixa de ser um Mas indicativo. como diz um amigo meu, é melhor tu aparecer do que não aparecer. Se eu não tivesse aparecido, seria problema, né? Exatamente. Isso também é um indicativo de que o teu projeto social está sendo bem aceito. É um Sim, indicativo de que você está no caminho certo, é um indicativo de que você basta colocar mais força no que já está fazendo, que é ali já uma, vamos colocar, é um bom presságio, né? sim. É um bom indicativo ali de que as pessoas se vê representada por você. Agora, outro tema muito delicado do processo eleitoral, Vitor. Nós tivemos aí eleições passadas muito conturbadas, nós tivemos aí eleições passadas onde o próprio processo eleitoral e a urna eletrônica ela foi colocada em xeque, e hoje a legislação eleitoral ela pune de forma muito gravosa quem fazer uso de fake news. Eu te pergunto, Vitor, com relação ao uso da fake news, quero ouvir você, quero ver a sua visão sobre isso, eu quero ver como que você está conduzindo a sua campanha de modo a evitar esse tipo de qualquer tipo de fake news. Eu te pergunto, você também já foi vítima de alguma fake news? Já inventaram alguma coisa a seu respeito que é para manchar o seu caráter, a sua conduta? Qual a sua visão sobre a fake news no processo eleitoral, Vitor? Bom, Denis, eu acho que todos nós que nos propomos a participar de um processo eleitoral, onde, de uma vida pública, nós temos que estar cientes que nós estamos à mercê disso, né? De ataques. Esse é o jogo, infelizmente, da política, né? Porém, a minha visão é que isso acaba atrapalhando o processo. Isso porque eu te digo assim, tem muita gente que pega uma informação, exemplo, cai uma informação no WhatsApp, a pessoa não procura nem saber a fonte, não procura nem saber de onde veio, se é verdade, se não é, e vai logo espalhando naquele grupo de 300 pessoas, espalha na lista de transmissão dela de 1000 contatos, e quando você vê, hoje as notícias elas chegam muito rápidas, muito, muito, muito rápidas, de maneira assim absurdamente que é impressionante, né? Então isso acaba atrapalhando o processo. Isso acaba atrapalhando o processo, onde o eleitor ele fica confuso, às vezes acredita naquela notícia que nem é verdade, né? Então eu acho que eh, o TRL deveria pegar em cima mesmo severamente, né, procurar saber de fato se a notícia é fake news, se não é, né, e que houvesse mesmo a punição de fato, não só na teoria, mas sim na prática, que isso pudesse botar em prática essa punição, que pudesse, que os candidatos pudessem ficar com medo ao espalhar o fake news, né? Então acho que isso é um conjunto de sociedade, um conjunto ali das autoridades, junto ao TRE também, né, que está à frente desse todo esse processo eleitoral. Eu acho que deveria ser mais rigorosamente, né, seguindo à risca, de fato, a punição. Certo. Vitor, a gente sabe que uma campanha para majoritário, uma campanha para prefeito, ela tem várias bandeiras. Ela tem. Até porque dificilmente um candidato a prefeito, um candidato majoritário, ele se dá o luxo, ele não pode se dar o luxo de escolher uma bandeira A, uma bandeira C, para ele lutar, para ele defender, para ele propor mudanças, reformas e atualizações. No entanto, é diferente com o vereador, né? O candidato a vereador ele não tem como abraçar todas as frentes, ele não tem como abraçar ali todos os problemas. Então, até para que você crie, né, tenha essa conexão com o seu público,
explica melhor para a gente qual será a tua bandeira de atuação, qual será o teu nicho, qual será aí aquele problema social, aquela ideia que você vai defender, que você vai combater, para aquela pessoa que está te ouvindo, ela de repente se conectar com você: "Poxa, esse é o meu problema, esse é meu candidato, esse pode me representar". Qual seria, assim, a bandeira ou as bandeiras que você tem ideia de defender nessas eleições e na Câmara Municipal? Denis, a gente vai divergir um pouco aqui, né? Que eu discordo um pouco quando você fala que essa prioridade de ter que abraçar a todas as bandeiras seja só do majoritário, né? Porque o vereador, ele não foi eleito para uma bandeira, ele foi eleito para uma cidade. Então, essa é uma discussão que eu tenho há bastante tempo, onde eu bato nessa tecla, né, que nós precisamos entender o quê? Que o conjunto majoritário, vereadores, né, o conjunto municipal com o estadual e com o federal deve conversar entre si e alinhar o quê? Em defesa do povo, em defesa de todas as causas. Porque, para mim, eu acho totalmente errado o vereador do bairro tal, o vereador do bairro tal, o vereador que defende o esporte, o vereador que defende a saúde, a educação. Eu acho que o vereador, ele tá ali, ele foi eleito para uma cidade. Então ele está ali para buscar fazer um pouco para cada, né? Onde tenha um prefeito parceiro, um governador parceiro, onde ele vai conseguir levar todas as demandas da comunidade, né, para que sejam atendidas pelos majoritários, né? Então eu acho que, na minha opinião, eu acho que não existe uma bandeira específica do Vitor Magalhães, até porque meu trabalho ele é muito abrangente. Meu trabalho, ele, tanto na área da educação, como na área do esporte, lazer, cultura, enfim, nós estamos ali atendendo a todos que possível a gente consiga atender. Tá ótimo, exatamente. Essa é a visão aí do nosso Vitor Magalhães. É porque, Eh Denis, rapidinho, é porque quando você defende uma bandeira, você tá, não que você esteja fazendo, mas ali as pessoas vão entender que aquela bandeira que você está defendendo, ela é mais importante do que as outras, né? Então, na minha opinião, acho que o vereador que defende uma bandeira, para mim, está errado. Eu acho que nós temos que buscar agregar todos os nichos, né? Porque nós temos um prefeito, nós temos estrutura e recurso para isso, onde basta ter pessoas competentes, pessoas com seriedade no processo, para para que aquelas demandas elas sejam diluídas, né? Então a gente precisa entender que é todo o complemento ali, majoritário municipal, estadual, federal, é um conjunto de todos os políticos para atender o povo. Não tenha dúvida que o vereador ele caminha com o prefeito. Não tenha dúvida que esse diálogo, né, entre as instituições, os orçamentos, tanto federal, estadual, municipal, eles têm que estar em sintonia para solucionar ali todos os problemas que a sociedade precisa. As demandas são muito grandes, nós temos aí saneamento, nós temos educação, nós temos problema de mobilidade urbana, nós temos problema de lixo, nós temos problema de segurança pública. Não tenha dúvida que, à medida em que os poderes se unem, o Sim, fardo ele mais leve. fica mais leve, né. Foi isso que eu quis dizer agora, Não, né? Que exatamente. quando se tem essa união, né, as coisas tendem a resolver mais rápido, a ser mais leve, né? Quando você divide o peso, tudo fica mais leve. Então, e acabar com esse negócio de uma bandeira só, de uma ideologia, né? Porque isso atrasou muito a nossa cidade, né? Quando você pensa apenas em interesse próprio naquela situação, isso acaba atrasando todas as outras, né? Hoje, eu posso falar para você que eu acho, não sei que termo usar, mas eu vou usar um termo aqui que eu acho ridículo, ter vereadores que ali, propondo projetos do dia da pipa, dia do café, enfim, são coisas que a gente vê assim absurdas que
sabe, que eu Não não tem projeto consigo entender, social. não tem um projeto social, não tem, sabe, são cada projetos ali, leis elaboradas que eu não consigo entender. Será que a população quer isso do vereador? Inclusive, teve um dia desse, lá no bairro onde eu tenho atuação, que é o bairro do Corialtinga, teve um candidato, né, eu tô ali fazendo um trabalho de 4 anos, um trabalho de fato, de verdade, um trabalho social, levando obras através do governo do estado para lá para o bairro, né, então, o governador teve recente no bairro, assinando várias ordens de serviço lá, né, onde levando o trabalho do governo lá para dentro. E a gente ali representando, né, a comunidade, brigando, buscando pelo interesse da comunidade, e não pelo interesse do Vitor Magalhães. Né? E esses dias teve um candidato que foi lá e fez um domingo de lazer num clube lá, domingo da pipa, onde levou o pessoal para empinar pipa, que ia dar premiação. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é ridículo, cara. E o cara tem mandato. Vou dizer pra você, o cara tem mandato. Então, pra mim, eu acho isso uma falta de respeito com a população. Aí colocaram num grupo, eu disse: vocês querem pipa ou vocês querem asfalto, saneamento, saúde, educação, social? O que que vocês querem? Vocês querem empinar pipa? Né? Às vezes eu tenho sido um pouco duro nas minhas reuniões com a própria população, porque ela precisa entender, precisa acordar. Porque tem gente que só acorda quando a gente sacode. Né, então, as pessoas precisam entender que isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Né, a gente não pode banalizar e deixar a política se tornar uma palhaçada como vem se tornando, né? Tendo nada contra a profissão de youtubers, influencers, né? Hoje o cara basta ser um influencer e ter 10, 15 mil seguidores, aí o cara coloca ele para ser candidato. O que, que o cara desse vai agregar de valores na nossa cidade? Não estou falando aqui do trabalho de ninguém, né? Acho que toda profissão ela deve ser respeitada, mas também a gente deve respeitar o processo político. Então, é muito sério o que está acontecendo, a população precisa acordar, né? E dar as mãos e unir em uma só voz pela mudança da nossa cidade. Exatamente, o que as pessoas querem é conexão, não somente digital e virtual, mas aquela conexão social. Vitor, para a gente encerrar nosso bate-papo que rápido correu, né? Um Sim, bate-papo muito bacana, muito descontraído, conhece a nossa ideia. Agora você tocou num tema que está recorrente no Brasil inteiro, sobre a questão da ideologia, daquela polaridade, direita e esquerda. sim. Para nós conhecermos agora, para fecharmos esse primeiro episódio aí do Expert Eleitoral, Vitor, você se considera de esquerda ou de direita? Você, na sua visão, essa polarização política colabora, não colabora para a democracia? Como você vê essa questão direita e esquerda que está dominando grande parte do debate nas eleições? Bom, Denis, eu me considero a favor do povo. Eu me considero ali no meio, a favor do povo, por mais que eu tenha o pensamento que na política nós temos que ter posicionamento, você não pode estar em cima do muro. Mas eu não me considero em cima do muro, eu me considero a favor do povo. Sou a favor do movimento da direita, sou a favor ao movimento da esquerda, não sou a favor do extremismo. Né? Então, eu sou ali na linha do meio, onde eu estou a favor do povo. Nunca puxei movimento direita, movimento esquerda. Eu sou a favor do político que faz pela comunidade, que olha pelo povo, né, e que, de fato, tem uma visão de futuro, uma visão moderna, uma visão de trazer e deixar um legado, sempre respeitando a nossa população e sempre respeitando o processo. Eu sou a favor disso. É exatamente isso. A gente sabe que de ideologia não enche barriga, né, Vitor? Ideologia. Nem partido. e- Cara, tem gente que, porque eu sou PT, eu vou, sabe, tem aquela, porque eu sou do Bolsonaro. Então, eu acho que esse extremismo atrapalhou muito o nosso país, né? Relações mundiais, atrapalhou muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais no povo, precisa pensar em melhorias para a cidade, precisa pensar na população como geral e não interesses partidários, interesses de direita ou de esquerda. Nós precisamos entender que quem sofre com isso é o povo.
Então, isso precisa mudar. Exatamente, eu creio que, defender princípios, defender ideias, Valores, defender valores é válido. Agora, realmente, quando há o extremismo, tanto o extremo de direita, quanto o extremo de esquerda, realmente também eu não vejo com bons olhos como salutar, que vá colaborar para a democracia. Eu creio que, debater ideias é importante, mas o que as pessoas querem é alguém que entregue o social. agora, Denis, nós precisamos defender o que nós somos. E não adianta você defender Deus, pátria e família, né, ali na boca e você não viver aquilo, né? A gente sabe que tá cheio disso. Então, eu acho que nós precisamos defender caráter, princípios e valores. E o povo. Exatamente. E dar o que as pessoas precisam, né? O que as pessoas querem. As pessoas querem saúde, as pessoas querem educação, as pessoas querem segurança pública, né? As pessoas querem o lazer, por que não lazer, né? O lazer, que as pessoas querem é isso. Debater ideias é muito bom no âmbito acadêmico, né? E a gente sabe que Jesus Cristo, como você professa uma fé cristã, só teve uma classe que Jesus condenou. Só teve uma classe que Jesus foi dura, que foi com o hipócrita, né? A hipocrisia. Eu acho que o que as pessoas precisam justamente é isso, aquela pessoa que está ali com sinceridade, com trabalho social, que demonstra com ações o que quer, né? Às vezes a gente sabe que a gente vê muitos na campanha a gente vê de tudo, É, né? chegam Campanha a gente vê de prometendo tudo. tudo, a gente vê de Promete tudo. até, se possível, até a mãe ele promete. Mas eu acho que, pelo que eu tenho andado, pelo que eu tenho conversado com a população, muita gente já está com outro pensamento. Eu já comecei a observar isso, né? Eu acho que nós vamos ter sim uma reviravolta muito grande na nossa cidade, né? Onde hoje temos vereadores de mandato ali que estão 3 mandatos, 2 mandatos. Né? Eu acho válido, se o cara tem trabalho, eu acho válido o cara continuar. Agora, se não tem, de fato, temos que dar a oportunidade para quem tem, quem quer trabalhar, né? Quem quer de fato buscar a mudança, quem quer ali atender o povo. Então, acho que nós precisamos observar isso agora. Verdade, Vitor. Vitor, nosso tempo está se esgotando e eu quero te agradecer, né, por estrear aqui o nosso podcast, o Expert Eleitoral. Você é uma jovem liderança e, exatamente, candidaturas jovens como a sua já demonstram que há no seio das pessoas esse desejo por mudança, esse desejo por novas lideranças. Então, te desejo sucesso. Desejo que você, consiga, concretizar os seus objetivos e, principalmente, lutar pelas pessoas, defender as pessoas, ouvir, levar até o setor público o que as pessoas mais precisam. Quero que você deixe aqui só as suas considerações finais. Pode, ficar à vontade para se conectar com o seu público. O que as pessoas precisam, o que as pessoas esperam, e podem contar com o seu mandato, caso você chegue à Câmara Municipal. Bom, Denise, eu só tenho a agradecer. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e agradecer a você, dizer que para mim é uma honra fazer parte do primeiro programa aqui, estreando, né, com chave de ouro aí, vamos com o pé direito. É um bate-papo muito importante e eu quero deixar um recado que eu já falei agora há pouco para vocês, que não estou aqui para pedir o voto de ninguém, estou aqui para pedir uma oportunidade para o novo, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade, né, para que a nossa cidade ela possa avançar, para que a nossa cidade ela possa andar em direção ao futuro. Então, eu acho que não tem muito o que pedir, o que falar. Nós temos que ter atitude, porque de palavra o mundo está cheio, né? Então a gente precisa ter atitude, precisamos ir para a rua, nós precisamos estar ali ouvindo a comunidade, ouvindo a população, né? Então
esse é o caminho, esse é o objetivo e é isso que eu vou fazer, né. Agora vamos intensificar mais ainda, vamos trabalhar e vamos ouvir cada um. Aonde tiver um cidadão belenense, ali eu quero estar presente ouvindo, né, por mais que a gente não possa ali solucionar o problema, mas que ele saiba que ele tem uma pessoa que se importa por ele. Então, só tenho a agradecer, agradecer a todos do programa, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho. Beleza, Vitor? Então, obrigado aí por estar nos acompanhando aqui nesse podcast, o Expert Eleitoral. Hoje falamos com Vitor Magalhães, uma jovem liderança, uma pessoa que está ali junto da comunidade e que pleiteia aí uma vaga na Câmara Municipal de Belém. Acompanhe aqui o nosso segundo episódio. Vamos falar mais, vamos trazer mais personalidades como Vitor, vamos falar mais sobre o processo eleitoral. Acompanhe aqui, clica aqui no sininho, acompanhe o nosso canal que você vai saber todos os detalhes do processo eleitoral, de como escolher o seu pré-candidato, de como escolher o seu candidato e ser bem representado na sua Câmara Municipal e ter um representante legítimo, digno, que lhe represente diante das autoridades públicas. Obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço.